Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do curso de Iniciação Política com Cosmovisão Bíblica. Nesta aula, trataremos das políticas públicas, o que são, para que servem. O conceito de política pública não é consensual na ciência política. Não existe uma única e nem melhor definição para esse termo. Alguns teóricos afirmam que a política pública é o conjunto de ações pontuais do governo que produz efeitos específicos que influencia a vida dos cidadãos em todas as esferas. Outros defendem que a política pública é o que o governo decide fazer ou não fazer. Não apenas as decisões, mas também as omissões dos governantes frente aos problemas sociais seriam, portanto, políticas públicas. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre política pública? Qual a concepção de política pública na palavra de Deus? Para que elas servem? Temos exemplos bíblicos de homens e mulheres de Deus que elaboraram e implementaram políticas públicas? Com essas perguntas, nós vamos então começar a ver alguns pontos importantes. A concepção de políticas públicas na palavra de Deus. Em primeiro lugar, concepção de políticas públicas na Bíblia. Biblicamente, a política pública consiste em um instrumento do poder constituído para servir ao indivíduo. Como está escrito em Lucas 22, 26, quem governa deve ser como quem serve. Isto é, o poder político deve ser utilizado para servir ao próximo. Vamos ler então o que Jesus diz sobre as políticas públicas. Em Lucas 22, 25 a 27, e ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior dentre vós seja como o menor, e o que governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Você percebe, então, Jesus já nos dando esse exemplo. Quando nós tomamos a própria palavra servir, a palavra também influenciar, Jesus influenciava as pessoas servindo as pessoas. Jesus fazia isso com toda naturalidade, porque ele disse que ele veio para servir, não para ser servido. A política pública na Bíblia é, portanto, toda a ação dos governantes em favor da coletividade, daqueles que eles servem, eles governam. Sob essa ótica, toda política pública deve ser direcionada aos cidadãos e nunca a interesses pessoais e particulares, como tantas vezes nós temos assistido em nosso país. Veja como é profundo e revelador o que Jesus está nos ensinando. Em Cristo, a autoridade vem pelo serviço. No reino de Deus, a autoridade desse reino se expressa pelo serviço. Ou seja, é o rei, aquele que governa, tendo autoridade porque está servindo. Isso significa que a autoridade de um governo frente ao povo resulta do serviço que ele presta ao povo. Um governo que não serve quem o elegeu perde sua autoridade e sua legitimidade. Não é isso que temos visto hoje em nosso país? Para recuperar a autoridade, o governo precisa servir. Precisa utilizar seu poder político legítimo para favorecer a população que o elegeu. Mas favorecer como? Qual deve ser a finalidade das políticas públicas
segundo a palavra de Deus. Passemos então para esse segundo ponto, finalidades das políticas públicas. Biblicamente, as políticas públicas devem ter como objetivo a promoção da justiça social. Em Mateus 23 está escrito: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Naquela época, não existiam políticas públicas como temos hoje. Os governantes não elaboravam programas sociais voltados para o bem-estar social. Toda e qualquer ação governamental era baseada na lei. Portanto, a lei era a fonte das políticas públicas daquela época. Sendo assim, a lei precisava ser justa, precisava promover a justiça, a misericórdia e a fidelidade aos ensinamentos divinos. Um outro exemplo está em Lucas 19, de 11 a 19. Parábola das minas. Esta parábola fala de um certo senhor, e este senhor, ele resolveu viajar, chamou seus servos e lhes entregou valores. E disse aos servos: negociai até que eu volte. Mas o texto diz que os concidadãos daquele homem não gostavam dele. Portanto, aquele homem acabou voltando mais cedo da sua viagem. E quando ele voltou, chamou os servos e pediu que os servos lhe prestassem contas. E então os servos vieram. O primeiro disse: aqui está a tua mina, ou seja, o teu dinheiro, o teu valor. Eu negociei, estão aqui 10. E então o Senhor disse: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Terás autoridade sobre 10 cidades. O segundo veio e da mesma forma ele prestou contas. E ele disse: está aqui 5. E o Senhor disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Bom, no exemplo da parábola das minas, nós podemos chegar à conclusão de que aqueles servos serviram com tanto zelo, com tanta importância ao Senhor. Eles fizeram exatamente o que o Senhor disse. E se nós tomarmos o texto na exatidão, nós podemos concluir que o Senhor, no caso, no texto, é uma figura do próprio Senhor Jesus. E que ele disse para que nós possamos negociar, para que nós possamos servi-lo até que ele volte. Ou seja, use os seus dons, use seus talentos, use a sua capacidade e faça isso com zelo. E o Senhor diz que aquele que é fiel no pouco é também fiel no muito. E o muito o Senhor coloca a autoridade sobre territórios, sobre cidades, sobre lugares. Por fim, temos o exemplo do povo de Israel em Êxodo capítulo 6 até o capítulo 12. Em Êxodo 12, 31 a 38, vemos que após libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, Deus usou os egípcios para abençoar materialmente os hebreus, de modo que lhes dava o que pediam. Vejamos aqui, o povo estava prestes a sair, todo um trabalho já havia sido feito por Moisés, por Arão e por Deus. E então aqui já é o momento, as vésperas deles saírem da terra do Egito, como Deus havia determinado. O povo então levou comida, objetos de prata e ouro, roupas, grandes rebanhos, enfim, tudo o que precisava para começar uma vida de liberdade na presença de Deus. Aquele povo, até então excluído, foi socialmente
e economicamente incluído pela poderosa mão de Deus. É muito poderoso nós olharmos para isso. Israel, eles não tinham nada. Eles não tinham absolutamente nada. Basicamente, eles viviam com a roupa do corpo. Eles comiam o sustento do dia a dia. E eles iriam ali fazer uma caminhada pelo deserto até chegar à terra que Deus os havia prometido, a terra de Canaã. Então, olha o que Deus faz. Deus move, o texto fala que Deus moveu o coração, a alma dos egípcios, para que eles pudessem, com toda a liberdade, dar tudo que o povo de Israel lhes pediria. Então, como que Deus trabalhou a favor do seu povo? E eles então saíram com toda a riqueza que o texto fala que eles saíram da terra do Egito. O Deus de Israel também ensinou seu povo a promover justiça com os servos e os pobres que vivessem entre eles. Em Deuteronômio capítulo 15, versículos 12 a 14, lemos que: se for vendido teu irmão hebreu ou uma irmã hebreia, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o libertarás. E quando o libertares, não o deixarás de mãos vazias. Literalmente, o fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, conforme o Senhor teu Deus tiver abençoado, lhes darás. E ainda em Deuteronômio 15, de 7 a 8, quando no meio de ti algum pobre dentre teus irmãos em qualquer das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás a tua mão e certamente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto basta para a sua necessidade. Deus se agrada e abençoa aquele que promove a justiça. Então você vai ver por esses textos que citamos, e depois você pode conferi-los de novo na sua Bíblia, e você verá então, Deus está sempre promovendo a justiça. A justiça é um pilar, a justiça é uma sustentação do próprio reino e do próprio trono de Deus. A Bíblia fala do trono de Deus. E podemos ver outros textos ainda. Dizem assim, em Deuteronômio 15, 10 e 11. Livremente lhes darás, não fique pesado o teu coração quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a mão. Aqui Deus está falando que aquele que dá, aquele que faz de todo o coração, mas também de todo entendimento, entendendo o significado de dar, é abençoado por Deus. Deus, então, eu costumo dizer que ele não fica devendo nada a ninguém, absolutamente. Outro texto que podemos ver está em Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Aquele que dá liberalmente se torna mais rico. Olha que poder aqui nesse texto. Mas o que retém mais do que é justo se empobrece. Outro texto importante, Deuteronômio 15, 9. Guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Outro texto importante, Colossenses 3, 25. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, e não há acepção de pessoas. Imaginemos esse texto. E eu quero dizer para você que a própria palavra de Deus, em Isaías capítulo 55, diz que a palavra de Deus não voltará para ele vazia, mas ela vai se cumprir, ela vai prosperar
em tudo aquilo que ela foi designada. Exatamente como está escrito, ela vai se cumprir. É só nós olharmos para, principalmente, o Antigo Testamento, que nós vamos ler depois o Novo Testamento, nós vamos ver os cumprimentos daquilo que Deus havia dito pelos seus profetas, como, por exemplo, o profeta Isaías, ele profetizou 750 anos antes de Jesus nascer. Ele falou tudo sobre Jesus, do nascimento, da vida, o ministério e a morte de Jesus, a sua ressurreição. Ele falou tudo sobre o Senhor Jesus. Assim sendo, então, a finalidade da política pública é sempre a promoção da justiça social. Quero que você guarde bem isso. A promoção da justiça social. Biblicamente, ela é toda e qualquer ação governamental para a sociedade que busca promover a justiça de Deus. Você vai perceber em todas as formas de política, tudo aquilo que governo, que o Estado, que a sociedade organizada pensar, tudo você vai ver e vai enxergar as políticas públicas. No ponto 3, agora, o maior exemplo de todos, Jesus, é claro. Jesus revolucionou seu tempo. Ele ensinou aos governantes da época a fazer políticas públicas. Interessante isso. Suas ações quebraram estruturas culturais que traziam prisão e morte a diversos grupos sociais em seu tempo. Ele provocou mudanças profundas na forma de pensar e de agir da população e dos governantes que o conheceram na época. Pela atuação dos seus discípulos, as primeiras políticas públicas voltadas para a promoção da justiça social surgiram. Vejamos algumas delas. Primeiro, a política para a criança e o fim do infanticídio. A gente pensa que infanticídio é coisa deste tempo, como nós vemos no caso brasileiro. Não, desde aquela época. Na época de Jesus, as crianças não eram cuidadas. Eram abandonadas. Abandonados meninos e meninas estavam destinados, então, à prostituição ou uma vida de gladiadores, treinados para enfrentar leões, tigres e outros animais perigosos. Eram assim. Outros ainda se tornavam servos, ou seja, escravos. Neste contexto, o infanticídio, assassinato de bebê durante o aborto, no caso, durante ou logo após o parto. Então a criança nascia e aí ela era morta. Então imagine isso. Então isso era praticado no tempo do Senhor Jesus. Então Jesus rompeu com esse sistema de crenças, com essa cultura de exclusão e desvalorização profunda das crianças. Quando nós lemos um texto preciosíssimo, Lucas 18, 15 a 17, nós vemos o seguinte: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreenderam os que as tinham trazido. Então aqui você já começa a ver os próprios discípulos, que tipo de mente, de mentalidade que eles tinham, que cosmovisão os discípulos tinham nesse caso. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Opa, Jesus agora, ele está fazendo algo aqui profundo. E ainda mais, digo-lhes a verdade, Jesus fala isto: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Aqui agora Jesus coloca quase que um xeque-mate na ideia de que as crianças não tinham valor. E a gente percebe isso durante tantas leituras nos textos bíblicos, por exemplo, na multiplicação dos pães.
diz o texto, comeram X homens fora as mulheres e crianças. E nós lendo em Êxodo, nós vamos ver, saíram lá da terra do Egito 600 mil homens, e no caso não foram contadas as mulheres e as crianças. Então, você vê que eram mais de 2 milhões de pessoas que saíram da terra do Egito. Vejam, vamos voltar ao texto aqui da criança e Jesus, ou das crianças e Jesus. Vejam, os discípulos então, com sua mente secular, impediam que as crianças se aproximassem de Jesus. Elas não eram reconhecidas socialmente, não eram dignas do contato com Cristo, mas Jesus os repreendeu e lhes mostrou que a visão de Deus não é esta. Em Deus, as crianças são tão importantes quanto os homens adultos. Jesus estava realizando ali ações de valorização das crianças. Ele estava mostrando um novo padrão cultural. Jesus quebra aqui um paradigma muito poderoso em relação à vida humana, nesse caso, a vida das crianças. Temos diversos outros exemplos a respeito na palavra de Deus. Em Mateus 18, os versículos de 1 a 6, em Marcos 9, 36, Marcos 10, 15, Jesus ensina a seus discípulos a ser como uma criança para herdar o reino dos céus. A pregação de Cristo, continuada por seus discípulos e sua igreja, possibilitou que o imperador Constantino declarasse o infanticídio como crime em 318. Além disso, esse imperador reconheceu a importância do fator econômico na prática do aborto por pais extremamente pobres e preocupou fazer funcionar um sistema de assistência aos pais para evitar que vendessem ou expulsassem os seus filhos do lar. Veja bem, eu vejo que essa provavelmente foi a primeira lei em defesa da criança em toda a terra. Não vejo na história. Se alguém descobrir, nos ensine, nos fale. Ponto 2. Política de saúde. Na época de Jesus, o governo e a sociedade organizada não ofereciam nenhum tipo de assistência à saúde. Doenças levavam necessariamente à morte. Não havia uma preocupação em assistir os doentes, tratá-los e salvá-los. É muito interessante esse ponto aqui. E a gente vai descobrir na história que a igreja, no caso, se nós usarmos a figura da igreja primitiva em Roma, a igreja foi ela que inspirou o próprio imperador. Não só na lei da criança, mas também nas questões da saúde. Então vamos em frente. Jesus quebrou essa cultura e desenvolveu uma nova visão a respeito da saúde. Quantas curas ele realizou? Quantas vidas ele salvou? Jesus curou leprosos em Marcos 1, 40, 45, você vê isso. A sogra de Pedro, que estava com febre muito alta, Mateus 8, 14 a 17, curou paralíticos, Mateus 9, de 1 a 8, cegos, Mateus 9, 27 a 31, entre tantas outras curas de enfermidades que ele realizou. Tal como ocorreu com a questão da criança, a pregação de Cristo, continuada por seus discípulos e sua igreja, possibilitou que o imperador Constantino, em 335, estimulasse a criação dos hospitais cristãos. Surgiram então estas instituições de assistência ao doente no Oriente, de onde se transportaram para Roma. Vejamos então o caso da igreja primitiva em Roma. A igreja tinha, na época de Constantino, 10,5% da população de Roma cristã. 10,5% da população foi suficiente para estas mudanças, estas transformações. Por quê? Porque eles eram de fato engajados
nesta participação da vida política, da vida social, da vida da cidade de Roma. E se você olhar para a história, você vai ver que a igreja primitiva, ela não somente ganhou Roma, Roma se converteu ao Senhor Jesus, mas o próprio Império Romano foi transtornado pela igreja de Roma. Então, o que aconteceu naquela época? Houve uma doença, nós estamos falando da saúde. Então, as pessoas foram se contaminando. Era uma doença que contagiava um e o outro. Então, quando um homem da família se contaminava, ele mesmo se retirava da casa, ele ia para a rua e sem forças, muitas vezes por causa da doença e a alta febre, né? A igreja então fazia o quê? Os cristãos iam lá nas ruas, eles apanhavam os doentes, separavam, levavam e cuidavam deles, arriscando a sua própria vida. Por quê? Porque eles eram apaixonados e eram cheios de amor de Deus por aquelas pessoas que estavam padecendo. Imaginemos isto, se acontecesse no Brasil tal coisa, se 10,5% da população, né, de Belo Horizonte ou da população do Brasil se voltar para cuidar das pessoas doentes, das pessoas que necessitam de um cuidado, o que aconteceria? Número 3, política para as mulheres. Um último exemplo de política pública originada nos ensinos de Cristo é a política para as mulheres. A condição da mulher na antiguidade limitava-se à execução de atividades domésticas, mesmo quando se lhe era permitido fazer ou participar de atividades no exterior dos limites domésticos. A mulher não participava na esfera política, profissional, econômica e outras áreas fora do seu lar. Jesus veio, então, quebrar esse sistema de crenças em relação à mulher. Como ele valorizou a mulher, não só enquanto esposa e mãe, mas também em seu papel na sociedade. As mulheres participaram de toda a vida e ações de Cristo. Jesus conversou e transformou a vida de mulheres como a mulher samaritana em João 4. Ele curou mulheres como a sogra de Pedro e a mulher do fluxo de sangue em Marcos 1, 29 e 30, Marcos 5, 21 a 34. Ele libertou mulheres, Marcos 7, 24 a 30. Enfim, o que ele realizou para os homens, fez igualmente para as mulheres. Podemos citar ainda o exemplo da mulher adúltera, que iria ser apedrejada até a morte por ter cometido adultério. Uma injustiça motivada pela diferença de sexo iria ser feita àquela mulher. Desvalorizada, sem dignidade social, aquela mulher morreria por seu pecado. Então Jesus disse aos seus homens acusadores, como lemos em João 8, 7 a 11. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A pregação de Cristo, continuada por seus discípulos e a sua igreja, possibilitou que a figura da mulher se valorizasse enormemente, a ponto de, em muitas situações, ser considerada superior em relação ao homem.
Ó, vê aqui que agora a mulher já está, né, numa condição elevada. A mulher passou a ser vista como um ser especialmente capaz de realizar certos encantamentos e receber favor das divindades. Os ensinamentos de Jesus Cristo reforçavam a ideia de que a participação feminina na sociedade era extremamente importante e que seu lugar não poderia ser desconsiderado. Aqui as mulheres ganham uma posição muito importante, necessária e elevada. Nós podemos ver isso em outras formas, como o apóstolo Paulo, ele também fala coisas importantes e ele também levanta a dignidade da mulher com seus ensinamentos. Mas continuamos com as políticas públicas. O governo não deve somente servir aos homens, mas servi-los igualmente. Presta bem atenção nisso. Todo homem é criado igualmente à imagem de Deus. Isto não significa que todos os homens são criados com as mesmas habilidades físicas, talentos, capacidade intelectual ou propriedades. Estas são características externas que variam, mas todos os homens e mulheres nascem com os mesmos direitos: o direito à vida, adoração, fala, trabalho, pensamento e movimentação de acordo com a sua vontade. O marxismo e o socialismo tentam garantir a todos os homens a igualdade exterior. Mas a palavra de Deus afirma claramente que cada indivíduo, não importando a raça, classe, sexo ou habilidades, deve ser protegido pelo governo em sua oportunidade de exercitar seus direitos internos. Então, você vê que é praticamente oposto à ideia. Porque se as pessoas tiverem seus direitos internos garantidos, certamente o desenvolvimento das suas habilidades, de toda a sua vida exterior, vai acontecer naturalmente. Jesus e a igreja primitiva condenaram a discriminação, preconceito e parcialidade no trato. No trato em relação a pessoas, a indivíduos, homens e mulheres. Em Tiago, capítulo 2, você vê, Tiago 3, 9, Atos 15, de 2 a 11, Gálatas 3, 28. Por quê? Vou colocar uma pergunta importante para você. Por que a religião bíblica, cuja essência é a adoração de Deus, enfatiza tanto a justiça para os homens? Por que será? Porque a justiça não é um mero valor. Vou repetir isso para você. Porque a justiça não é um mero valor. É a participação de Deus na vida humana. As pessoas abusam dos pobres e fracos, sem perceber que estão humilhando a Deus. Este é um texto que nós temos que também lê-lo. Provérbios capítulo 14, 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Veja bem que esse texto ele está dizendo que aquele que oprime o pobre, aquele que comete injustiças contra o pobre, ele está humilhando a Deus, ele está mexendo com Deus. E isto não vai ficar simplesmente assim, quando acontecer. A justiça divina favorece os pobres exatamente para restituir-lhes aquilo que deveriam ter segundo o propósito de Deus para a humanidade, mas que lhes foi negado pelo egoísmo e opressão. Você pode ler também Êxodo, capítulo 22, versículos 22 e 23, Deuteronômio 10, 17 a 19, Deuteronômio 24, de 1 a 13, Isaías 10, 1 e 2, Jeremias 22,
3 e 16. Finalizando, então, esta aula, eu quero fazer junto com você uma reflexão final. Se você é um advogado, juiz, oficial da polícia, soldado da polícia, funcionário público, assistente social ou algum representante do povo que foi eleito para um cargo público ou trabalha no governo, em qualquer outra posição, você tem um chamado nobre de Deus. Justiça e retidão são os pilares do reino de Deus. E o seu chamado é sustentar os pilares da justiça e da retidão. Você é desafiado pelas Escrituras a ser uma extensão de Deus para trazer justiça ao povo para o qual você trabalha. Não importa se você, como Salomão, trabalha em um sistema que é justo ou se trabalha em um sistema que é, em parte ou completamente injusto, como foi no caso de José e de Daniel. Você tem um chamado de Deus para lutar pelo nível mais elevado possível de justiça dentro do sistema que você opera. Primeiro, você deve ser justo na sua própria conduta com as pessoas. E então, você deve lutar para fazer com que as instituições, os sistemas e as leis sejam justas. Como seria uma nação em que todos os profissionais cristãos dessas áreas fizessem disso sua paixão e seu chamado? Deus pode começar com uma pessoa apenas. Você é essa pessoa? Desafio você a estudar para ter a cosmovisão de Cristo no setor da política, do governo e aplicar o que aprender na sua própria vida e trabalho e nas instituições políticas e governamentais. Lembre-se de que você é a estratégia de Deus para a transformação do nosso Brasil. Que Deus então te abençoe, te ilumine, toque o teu coração para você ser esta pessoa usada por Deus. Que Ele abençoe o nosso Brasil.